Fala turminha, segundo ano médio, Colégio Curso Universo. Aqui estou eu mais uma vez para a gente aí ver mais uma videoaula. No caso nós vamos ver agora o Império Napoleônico, tá bom? Então vamos ver como foi esse, nós vimos a questão do golpe de Brumário e agora Colégio Curso Universo, segundo ano médio. Vamos lá, vamos ver agora a Era Napoleônica, tá bom? E aqui começa mostrando a imagem de Napoleão ainda quando ele era bem mais jovem, né, pousando aí para uma pintura no quadro aí, com seu cavalo, mostrando aí toda a sua pose, né? Então vamos lá, assunto. Hoje eu vou ter que pedir um pouquinho de licença para vocês, porque hoje eu estou sozinho fazendo aqui, manuseando tudo. A parte técnica aqui hoje é comigo. Então vamos lá. Aí você vai colocar aí, aula de História, segundo ano médio, tema Era Napoleônica. Vamos lá, gente. Então, veja bem. Primeiro vamos entender, a gente viu aí como a questão da Revolução Francesa, onde nós vimos a questão do golpe 18 Brumário, que colocou Napoleão Bonaparte como um ditador ali na França, né? Sabendo que a França ela estava nas mãos de um grupo chamado Girondinos, onde até os próprios grupos que faziam parte do diretório lutavam contra o próprio diretório. Era um período de cinismo, um período de corrupção, um período de estagnação, fomes, misérias, e não conseguiram resolver o problema na França. Além disso, existia a constante ameaça dos exércitos inimigos, que estavam querendo acabar com essas ideias revolucionárias, para que essas ideias revolucionárias elas não se espalhassem para os seus países de origem, e isso tornava-se algo muito perigoso. Então, assim, a França sofreu essas constantes ameaças das invasões estrangeiras, além de uma guerra interna que estava acontecendo na França, jacobinos contra girondinos, existiu sans-culottes, Cordelier. Então, o governo do Diretório, que foi o último ano da Revolução Francesa, que foi de 1794 até 1799, que termina com o golpe de Brumário. Vamos entender então como foi esse período da ditadura antes do Império da Era Napoleônica, que já era a Era Napoleônica, né? Mas ele ainda não tinha sido considerado imperador. Vamos ver como é que era dividido esses poderes. Bom, vamos entender que existiam 3 cônsules, onde Napoleão Bonaparte ele era o primeiro cônsul na França. Então vamos entender aqui. Napoleão, primeiro cônsul, o que ele fazia com o primeiro cônsul? Propunha leis, nomeava funcionários da administração, controlava o exército, conduzia relações exteriores. Já o segundo e o terceiro cônsules auxiliavam Napoleão em questões jurídicas e financeiras. Então você pode ver que o segundo e o terceiro cônsules eles eram nada menos do que auxiliadores na questão jurídicas e financeiras. Na verdade, Napoleão ele tinha aqui já poderes aí bem acima dos outros dois. Então, foi feito dessa forma o consulado, o período do consulado. Aí a gente entra aqui agora que nós vamos ver. Vou dar esse tempinho aqui para você poder copiar o slide aí na sua casa, tá bem? Então vamos lá. Aí a gente vê aqui, o que foi que ele fez, né? Depois de Napoleão Bonaparte, aqui tem uma imagem dele com a coroa. Aconteceu um plebiscito, onde ele foi considerado cônsul vitalício, e depois houve outro plebiscito na França, onde ele tornou-se imperador, aceitando o império de Napoleão Bonaparte. Então veja, a gente analisando essa parte aqui, nós vamos ver aqui um momento que Napoleão Bonaparte ele traz o Papa, lá né, da região da Itália, e para poder legitimá-lo como imperador. Mas, ao invés do Papa colocar a coroa na cabeça dele, ele, nesse ato simbólico, ele mesmo pega a coroa e ele mesmo coloca na sua cabeça, como você pode ver aqui. Tá bom? Então, assim, ele autoriza, ele se torna um imperador, ele mesmo, desbancando aí aquela hegemonia que a igreja colocava. Ou seja, ele deixou bem claro que ele estaria acima da igreja e não a igreja acima dele. Mas foi importante a presença do Papa para legitimar o império dele em detrimento ali das massas. Senão, você sabe que a religião ainda sendo forte, mas naquela época ainda era mais forte ainda. Então, ou seja, a bênção da igreja, a bênção do Papa, tornava-se extremamente importante para a aceitação do governo de Napoleão Bonaparte dentro da França. Então isso era muito importante, esse ato. Porém, ele deixou claro, quando ele pega a coroa e não permite que o Papa coloque a coroa na cabeça dele, ele mesmo se coroa, ele está mostrando ali que ele está acima da própria igreja. Então aqui onde isso foi uma catedral de Notre Dame na França. Então aquilo que eu acabei de falar para vocês
estabilizou os distúrbios na França e consolidou a burguesia. Lembrando-se que Napoleão Bonaparte, quando ele assume, quem o coloca no poder é a burguesia. Então ele governa de acordo com os interesses da classe burguesa e não da classe dos nobres. Porém, os conceitos de igualdade, liberdade e propriedade, nem todos eles foram respeitados. Como ele era um ditador, o conceito de liberdade, a liberdade não existia mais. A propriedade, que era o conceito da classe burguesa, permanece ainda, mas, porém, o conceito de igualdade também não foi bem assim. As mulheres estavam submissas aos seus maridos e os empregados também, eles estavam, as leis entre empregados e patrões beneficiavam sempre os patrões. Então, o conceito de liberdade e igualdade não foram realmente colocados em prática no governo de Napoleão. Mas a garantia, sim, da propriedade, porque isso era um conceito da classe burguesa. Então, acho que ele ia colocar, se ele estava defendendo a classe burguesa, ele jamais ia colocar na mesma escala patrões e empregados. Então, existia os patrões, de acordo com a lei, estavam sempre em benefícios em detrimento dos empregados, beneficiando assim a classe burguesa. Tá aqui, tá bem? Então, e resolveu os distúrbios na França, né? A França precisava de alguém que pudesse, a campanha dele no Egito, né, no Egito principalmente, foi o que dera margem a ele de um herói nacional, e era o que os franceses eles estavam querendo. O nome dele estava em todas as bocas na França, desde os mais fortes até os mais fracos. É claro que alguns o temiam, tanto é que ele acabou matando, Napoleão Bonaparte acabou matando os seus rivais políticos dentro da França. Muitos dos seus rivais políticos acabaram morrendo. Então, parte também o temia, daqueles que eram ameaça ao poder, temiam Napoleão Bonaparte, enquanto outros não. Então, assim, a questão de Napoleão Bonaparte chegar ao poder, gente, foi muito claro. Talvez se a França não estivesse numa situação tão difícil, Napoleão Bonaparte jamais teria passado de um brilhante general, que de fato ele era. Mas, para ele ter chegado ao poder e ter ficado durante todo esse tempo, existem algumas características da sua personalidade que não podem ser ignoradas. Como, por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele era um homem inescrupuloso, não respeitava princípios, capaz de mentir aparentando a maior sinceridade do mundo, passava por cima de qualquer autoridade que fosse necessário. Ele era um camarada destemido, não agasalhava dúvidas, mostrava sempre tinha uma segurança, não sentia pesos na consciência ou picadas na consciência, era capaz, ele tinha uma energia realmente muito forte, capaz de participar das guerras, onde ele mostrava para os seus soldados a sua incapacidade, aguentava as privações, aguentava o frio, aguentava a fadiga, e ele estava sempre mostrando uma energia muito grande, e isso encantava muito seus soldados na hora das guerras. Então, por isso que muita gente o seguia. Então, ele era capaz de ter uma energia realmente fantástica que causava admiração por parte dos seus soldados. E uma outra coisa, o próprio Napoleão Bonaparte chegou a defender a ideia de que, chegou a afirmar que 2 horas de sono eram suficientes para o homem, 4 horas de sono, 6 horas de sono, não, desculpa, 4 horas de sono é suficiente para uma mulher e 8 para o imbecil. 2 para o homem, 4 para a mulher e 8 para o imbecil. Ou seja, ele dizia que 2 horas de sono era suficiente para o homem. Então, ou seja, o fato dele ser egocêntrico, não respeitava princípios, audacioso, inescrupuloso, mentia, isso tudo fez com que ele passasse por cima de um monte de pessoas e pudesse chegar ao seu império, né? Então, algumas coisas se devem às características dele, né? Então, assim, ele era muito seguro no que fazia e conseguiu chegar lá. Não estou dizendo que isso é benefício, estou dizendo isso com ele. Não estou dizendo que você tem que ser assim, por favor, não confunda. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bem? Então, né, vendo essas características de personalidade de Napoleão Bonaparte, vamos para um outro ponto. A gente vê aqui, né, Napoleão como estadista, Napoleão agora como governador. A gente se fala muito sobre Napoleão Bonaparte como um estrategista de guerra. E esquecemos um pouco de falar ele como estadista. Mas ele fez muita coisa para a França. Vamos lá, que eu vou mostrar para você. Napoleão Bonaparte como estadista assegurou a reforma agrária que tinha acontecido na época da Revolução Francesa, acabou com a corrupção e com o desperdício. Lembre-se que tanto o antigo regime com Luís XVI existiam uns desperdícios fenomenal na corte, assim como no diretório também as pessoas pensavam somente em enriquecer, utilizasse do diretório para enriquecer, e a corrupção. Ele acabou com isso aí. Corrupção e com desperdícios, reformou o sistema tributário francês, que ainda era aquele sistema tributário ainda muito parecido com na época de Roma, e fundou o Banco Francês. Vamos lá, tem mais coisa aí para a gente ver.
drenou pântanos, alargou portos, construiu pontes, fez uma rede de estrada, construiu canais. Deixa eu parar até aqui. 1, 2, 3, 4, esse ponto aqui, 5 pontos. Gente, é claro que tudo isso, ele drenando pântanos, alargou portos, construiu pontes, fez uma rede de estradas e construiu canais, tudo isso daí beneficiou a população, claro, mas o seu principal objetivo era sempre voltar a estratégias militares. Com toda essa estrutura, ele poderia lutar melhor, drenar pântanos, ele poderia se locomover melhor. Os portos ali, então tudo isso foi baseado nas questões militares, porém não deixou de beneficiar tanto o próprio governo como a população, com esses pontos aqui, que foram extremamente importantes. Reforma educacional, ou seja, a reforma educacional de Napoleão Bonaparte, ele colocou o ensino gratuito para todo mundo, mas nem a metade das crianças tiveram acesso aos estudos, tá bom? Ele não passou os seus investimentos em escolas, na educação, não passou de 1/4, tá bom? De tudo aquilo que era arrecadado na França. Então, o investimento foi pouco, mas ele fez o que os outros reis não tinham feito. Então, reforma educacional, reforma jurídica, pena de morte mantida nos casos de furto, e os parricidas deveriam ter as mãos decepadas antes da execução. Aqui, gente, parricidas, eu quero dizer aqueles crimes contra o pai, mãe, avô, avó, esses também seriam executados, a pena de morte foi mantida, e esses que teriam matado pai, mãe, avô, avó, esses teriam as mãos primeiro cortadas, decepadas, para depois serem executados. Então a gente pode ver aqui, ó, a reforma educacional, eles ensinam as crianças nas escolas a amarem o imperador. As pessoas tinham que, os professores tinham que incentivar as crianças a rezar preces em proteção ao imperador, a amar o imperador. Todo o ensino também estava voltado à aceitação e à veneração do próprio imperador Napoleão Bonaparte. Então a gente vê, né, todos esses pontos aqui, e vamos agora para o próximo ponto. Já anotaram aí? Anotaram direitinho? Pronto, então vamos lá. Tá dando para aprender, né, gente? Vamos embora então. Vamos ver, tem mais coisa aqui. Promoveu o Código Civil, unificando sob o controle dos estados e das leis da sociedade civil. Restaurou a união entre Igreja Católica e Estado. Aqui, gente, é importante eu falar, restaurou a união. Quando fez a Revolução Francesa, principalmente na segunda fase da Revolução Francesa, houve um rompimento com a Igreja. Como eu já disse anteriormente, Napoleão Bonaparte ele precisava muito do apoio da Igreja. Então, ou seja, eu não estou dizendo para vocês que a Igreja uniu-se essencialmente com o Estado, que a França agora passou a ser um país católico. Não, a França era um país laico, porém, ela colocava a religião católica, Napoleão Bonaparte colocou a religião católica como a religião da maioria dos franceses, mas não como religião oficial. Isso tem que deixar bem claro aí para quando você for fazer sua prova do SSA, você não se confundir com essa parte, ou do Enem, caso caia coisa dessa natureza, não se tornou-se religião oficial, tornou-se a religião da maioria dos franceses, não religião oficial. Então restaurou, mas houve uma união, porque ele precisava da igreja para poder legitimar o seu governo. Impôs uma censura rigorosa à imprensa. Aqui, gente, eu coloco na Batalha de Trafalgar. Como você pode ver aqui essa imagem, na Batalha de Trafalgar, que houve uma união aí entre a França. Vamos resumir, a França ela teve uma guerra contra a Inglaterra, porque ela queria invadir a Inglaterra. E nessa Batalha de Trafalgar, ele acabou perdendo essa guerra. Né? Isso foi no ano de 1805. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, aqui no ano de 1805. Essa derrota que ele teve, para vocês terem uma ideia, os jornais não divulgaram essa guerra, essa derrota de Napoleão Bonaparte. Os jornais não puderam colocar. As pessoas só ficaram sabendo disso, quer dizer, soube, mas não foi tão divulgado assim, somente depois de muito e muito tempo, tá bom? Porque ele não poderia divulgar as derrotas. Existia uma censura muito grande com relação à imprensa, aos jornais da época. Então, você pode copiar isso aqui. A gente vê aqui o início das guerras. Vimos a parte dele como estadista, como governador, como imperador, como estadista. Agora vamos ver um pouquinho das guerras que Napoleão Bonaparte travou. Então veja, o início das guerras napoleônicas, a segunda coligação é derrotada. Foi feita aí uma segunda coligação entre Inglaterra, Rússia e Áustria contra a França. Ou seja, ele acaba vencendo, rapidamente, através de intrigas também, ele acaba com a Rússia, rapidamente esmaga, né, destroça os austríacos, e os ingleses do outro lado também, aquelas tropas que ajudaram, acabam sofrendo derrota, mas ele sabia que não podia derrotar decisivamente os ingleses, porque não podiam atravessar o Canal da Mancha, uma vez que a Inglaterra, a gente sabe que ela era a senhora dos mares. Então o que acontece aqui é o seguinte, acontece a chamada
Paz de Amiens. Né? A Paz de Amiens, pela qual a Inglaterra concordava em ceder as possessões coloniais apreendidas durante essa guerra, com exceção das ilhas de Trinidade e do Ceilão. Ceilão, atual Sri Lanka. Com exceção dessas, o que a França conseguiu nessas batalhas ficou para a França. Mas a segunda coligação ela é derrotada pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Vamos ver aqui uma outra, a segunda coligação. Lembrando-se que essa segunda coligação de 1799, ele herdou do diretório. Aqui a gente vê a terceira coligação. Então eu coloquei aqui que foi em julho de 1805. Em julho, Napoleão e Alexandre... deixa eu logo explicar isso aqui. Depois dessa guerra, então, fizeram essa terceira coligação, né, onde ele conseguiu, né, essa vitória contra ingleses, austríacos, russos, suecos. Quando ele vence os austríacos, os prussianos, morrendo de medo do que tinha acontecido com os austríacos, os prussianos acabam entrando na guerra também contra Napoleão Bonaparte e contra a França. E a França consegue vencer. Napoleão ficou muito irritado com a entrada dos prussianos na guerra. Ficou realmente extremamente irritado com a entrada dos prussianos. Porque os prussianos, como eles chegaram na fronteira com a Prússia, depois de lutarem com a Áustria, eles acabaram também lutando contra, desesperados, de um alto desespero, acabaram fazendo uma frente contra as tropas de Napoleão, onde essas tropas de Napoleão Bonaparte acabaram vencendo, e depois, quando eles foram fazer, acertar as questões dos tratados, Alexandre I e Napoleão Bonaparte, que eram inimigos, acabaram tornando-se aliados, acabaram ali aliados. Esse alinhamento entre Napoleão Bonaparte e Alexandre I da Rússia, dizia-se o seguinte: os russos iriam aceitar um boicote contra a Inglaterra, os produtos ingleses, em troca os franceses iriam permitir com que os russos tomassem a Finlândia e alguns territórios da Turquia, né? Porque a gente sabe que a Rússia tinha interesse nessa região da Turquia, e eles não iriam se prometer fazer o que queriam, mostrando que Napoleão Bonaparte mostrou para os russos que ele não queria dominar exatamente tudo, como essa outra versão, e eles acabam tornando-se aliados. Em contrapartida, os territórios da Prússia a metade passou para o controle francês, como coloca aqui, ó, tomou a metade do território da Prússia, ou seja, a Prússia, que posteriormente torna-se Alemanha, como a gente sabe, vamos ver isso lá na frente, a metade do seu território passou agora para as mãos dos franceses. A Prússia, na verdade, passou a ser um estado vassalo da França. É uma indenização extremamente pesada para os prussianos que se envolveram numa guerra onde eles não tinham nada a ver. Mas eles tinham seus motivos. A ameaça realmente existia. E lembrando-se que Alexandre I e Napoleão Bonaparte, quando eles foram fazer um tratado na cidade de Tilsit, ali na Prússia, eles acabaram, os dois imperadores, tornaram-se aliados. Russos e franceses, como eu expliquei para vocês. Eu vou sair da frente para você registrar, copiar no seu caderno alguma coisa. Bem? Pronto. Acho que já deu tempo de vocês pausarem aí e copiarem isso aqui que eu coloquei para vocês. Vamos agora para mais uma posição. Vamos ver aqui. Gente, aqui chama-se o começo do fim, o bloqueio continental. Mesmo Napoleão Bonaparte vencendo todos esses países, essa vitória de Napoleão Bonaparte ele conquistou tanto que poderia dar inveja a um imperador, qualquer imperador aí, algum César, ou até mesmo Alexandre. Mas Napoleão Bonaparte, ele, com essas vitórias todas, subiu muito mais a cabeça. E ele acaba deixando de ouvir os seus subordinados mais competentes, mais preparados. Ele tornou-se cada vez mais egocêntrico, tornou-se cada vez mais teimoso. Acreditava-se piamente que tinha sido escolhido por Deus para poder ser o senhor da Europa. E esse erro custou o trono para ele. E nós vamos ver como isso aconteceu. Tudo isso começa com o bloqueio continental. Como ele não conseguia vencer a Inglaterra, porque a Inglaterra trata-se de uma ilha, e o exército, a marinha inglesa era extremamente forte, muito mais forte do que a marinha francesa, ainda faltava, mesmo ele conquistando grande parte da Europa e seus aliados, ainda faltava, como ele chamava, vencer a desprezível nação de mercadores, que era justamente a Inglaterra. Então ele, impaciente pela Inglaterra não está cumprindo realmente o Tratado de Amiens, tanto a Inglaterra não estava cumprindo, e a Inglaterra também estava insatisfeita com o crescimento da França, ele acaba decretando o chamado bloqueio continental. Ou seja, ele proíbe todos os países aliados e dominados por eles de comercializar com a Inglaterra. O problema era que os ingleses também baixaram vários decretos que se algum país estivesse negociando com a França pelo mar, a Inglaterra iria prender esses navios.
Então, na verdade, o bloqueio continental foi muito mais danoso para a própria França do que para a Inglaterra. Os franceses sofreram muito mais com isso. Até porque, gente, a própria burguesia francesa queria negociar também com os ingleses e de outros países onde eles dominaram. Não estou falando a burguesia toda francesa, uma parte da burguesia. Negociava-se também com a Inglaterra. Mas não só a França, mas o que mais pesou foram os países que ele dominou. E os países dominados, essa classe burguesa no qual ele apoiou tanto, acabou sofrendo um revés aí e sendo um tiro no pé para Napoleão Bonaparte. Foi muito mais prejudicial a França do que a Inglaterra, tá bom? Então isso é um bloqueio continental, gente, lembrando que lá em Brasil, você pode fazer uma associação com o professor Pedro, que é o professor de Brasil. Esse foi um dos motivos que a família real acabou fugindo, porque o Portugal continuou, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, Portugal continuou negociando, pronto, melhorou. Portugal continuou negociando e a forma de negociar acabou fugindo para o Brasil. Aí Dom João VI veio para o Brasil chegando em 1808, né, fugindo para poder negociar com a Inglaterra aqui da América, escoltado aí pela Inglaterra. Mas isso aí Pedro vai explicar para vocês com detalhes. Lembrando-se que a Inglaterra continuou negociando, houve uma parte do bloqueio continental, a Rússia ainda cedeu durante um período, mas depois ela acabou não resistindo, precisava negociar seus produtos agrícolas com a Inglaterra e acabou negociando. E aí Napoleão Bonaparte resolveu invadir a Rússia, né? Invade a Rússia numa campanha desastrosa. E lembrando-se que a Inglaterra continuou negociando com a América, principalmente com Portugal, que o governo português ficou lá no Brasil. O Brasil tornou-se a sede do governo português a partir de 1808, mas isso eu deixo com Pedro. Então, ou seja, essa campanha na França, o bloqueio continental de 1806, tornou-se desastroso. Então, como os russos, eles ficaram negociando aí com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte resolveu invadir a Rússia. Então, aqui, né? Napoleão Bonaparte ele invade a Rússia com 600 mil soldados, mas apenas 60 mil deles conseguiram voltar. Então, essa campanha na Rússia, o Império não se submeteu ao bloqueio continental e, em consequência, Napoleão invadiu o território russo em 1812. Ele invade o território russo e os russos adotaram algumas táticas importantes que foi suficiente para derrotar as tropas de Napoleão. Eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide. Vamos lá aqui. Tática de terra arrasada. O que quer dizer tática de terra arrasada? Eu coloquei esse esquema aqui para vocês entenderem. Os russos começaram a destruir tudo que vinha pela frente, atraindo Napoleão Bonaparte até Moscou. À medida que Napoleão Bonaparte ele ia entrando em Moscou, os russos iam destruindo tudo, deixando os franceses sem suprimentos, sem guarita para poder dormir durante a noite, sem local para se proteger, sem abastecimento de água, e isso foi muito prejudicial para o exército francês, que tinha 600 mil homens aí, atravessando aí a Rússia para chegar até Moscou. Então isso é a tática de guerra arrasada, destruindo tudo, destruindo plantações, reservatórios de água, enfim. E como consequência disso, a gente vê aí guerrilhas. E mediante quando eles iam atacando, eles faziam as guerrilhas, atiravam de longe, se escondiam, atiravam, se escondiam, atiravam e se escondiam. Isso foi chamada guerrilha russa que os russos fizeram. Então, mediante a falta de abastecimento de alimentos, mediante as guerrilhas e o inverno russo, Napoleão passou mais de um mês ali em Moscou, esperando Alexandre I capitular, esperando ele dizer que perdeu a guerra e negociar. Mas Alexandre I não fez isso. Então Napoleão Bonaparte ele insistiu em ficar em Moscou, mesmo tendo Moscou estando arrasado, ele decide voltar. Ele calculou mal. O inverno russo chegou abaixo de zero. O terrível inverno russo chegou abaixo de zero. E as guerrilhas continuaram mais fortes. O que aconteceu como resultado? Vou mostrar para você agora. Inverno rigoroso russo caiu, falta de alimentos, doenças, né? Como resultado, derrota da França. Aqui a gente vê, gente, nessa guerra, quando a gente vê aqui, quando eles botavam, eram montanhas e montanhas de neves, alguns acabaram ficando loucos, outros cegos, morreram de hipotermia. No outro dia, quando eles acordavam, para fugir das tropas, eles viam cadáveres mais cadáveres ali, em redor da fogueira da noite anterior. Então isso era muito prejudicial e muito assustador. Aqueles 60 mil que conseguiram voltaram doentes, maltrapilhos, alguns loucos, outros cegos,
o que restou da tropa de 600 mil homens, só restou 60 mil. Pronto. Então, aproveitando-se dessa fraqueza de Napoleão Bonaparte, forma-se aí a quarta coligação, a Batalha de Leipzig, em 1813, formada aí por Rússia, Áustria, Suécia, Inglaterra e Prússia contra a França. Napoleão, ele acabou perdendo a guerra e acabou aí renunciando ao trono da França, né? Na Batalha de Leipzig, em 1813, aí você pode escrever no seu caderno, ele acaba renunciando aí ao trono francês, tá bem? Olha aqui, a renúncia do trono francês, e 3 dias depois ele assinou o Tratado de Fontainebleau. Esse Tratado de Fontainebleau renunciava a todos os direitos ao trono francês, tá bom? Então ele acabou, os exércitos invadiram Paris e obrigou Napoleão Bonaparte a assinar o Tratado de Fontainebleau, e ele acabou indo para um exílio na ilha de Elba, que fica ali perto da Itália, tá bom? Na ilha de Elba, olhando ali para a costa. Ele ganhava um dinheiro mensalmente, e ele ganhou a soberania da ilha de Elba, e os ingleses, né, junto com as forças vencedoras, colocaram no trono, no lugar de Napoleão Bonaparte, o irmão de Luís XVI, Luís XVIII, que tinha sido morto durante a Revolução Francesa, na segunda fase da Revolução Francesa. Ele jura ele jura defender o trono, defender a casa dos Bourbons, que era a dinastia que ele fazia parte, a dinastia dos Bourbons. Ele jura ali e ele assume o trono, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você nesse próximo slide. Pronto, a ilha de Elba aqui eu mostro, não sei se dá para você ver aí no mapa de vocês. Aqui é a ilha de Elba, aqui perto da Itália, bem perto da Córcega, onde Napoleão nasceu. Pronto. O governo foi entregue a Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que tinha sido morto na Revolução Francesa. Mas o governo dele, ele começa a colocar aqueles nobres novamente no poder do antigo regime, começa a voltar os privilégios para os nobres do antigo regime, onde começa a causar uma turbulência, uma insatisfação dentro da França, embora ele jurou permanecer com muitos pontos da Revolução Francesa, as conquistas da Revolução. Ele jura ali, mas começa a existir várias e várias insatisfações, até porque ele estava governando de acordo com os interesses das forças internacionais. Então, ou seja, assegurou algumas conquistas revolucionárias, mas concentrou o poder nas mãos da coroa e recuperou o voto censitário. Voto censitário, lembrando-se aí, segundo ano médio do Colégio Curso Universo. Lembrando-se aí que o voto censitário só podia votar quem tinha determinada renda, né? Mas lembrando-se que no antigo regime as coisas eram bem diferentes, mas ele manteve algumas coisas. Porém, ele concentrou mais o poder na coroa, dando privilégios aos nobres em detrimento da população. Aqui eu mostro para vocês que no dia 1º de março de 1815, Napoleão Bonaparte, ele reassume o trono. Quando ele reassume o trono, antigos soldados que lutavam com ele começam a aclamá-lo, a população começa a aclamar, então ele faz um desfile aí maravilhoso. Luís XVIII manda tropas para prender Napoleão Bonaparte. Essas tropas que Luís XVIII mandou prender Napoleão Bonaparte acaba se debandando para o lado de Napoleão Bonaparte. Luís XVIII não vê outra alternativa a não ser fugir. Então ele foge para a Bélgica com medo de Napoleão, né, de sofrer represálias, acaba fugindo. E Napoleão Bonaparte, ele rapidamente arma outro exército e vai invadir a Bélgica, onde ele consegue, ainda ali, teve algumas guerras e consegue algumas vitórias bem modestas. Mas esse exército que Napoleão Bonaparte teve foi bem diferente daqueles exércitos que ele tinha. Pessoas recrutadas às pressas e o que sobrou das outras tropas. E aí começa, na verdade, chamado o governo de 100 dias de Napoleão Bonaparte. Pronto. Governo dos 100 dias. Então, em 12 de junho de 1815, Napoleão deixou Paris com o maior número de forças que puderam reunir. 6 dias depois, em Waterloo, na Bélgica, ele foi derrotado. Antes disso, ele conseguiu algumas vitórias mais modestas. Mas em Waterloo, ele acaba aí, junto com Inglaterra e Prússia, contra a França, ele acaba perdendo. Dessa vez, ele é exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, perto da África, bem perto dali da África. Ele é exilado nessa ilha para nunca mais voltar, tá? Então, ou seja, na Batalha de Waterloo, ele perdeu a guerra e o governo de 100 dias foi o que ele passou, mais 100 dias no governo. Aqui, de fato, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena. Infelizmente, não dá para você ver direito aí. Realmente ficou muito claro o mapa. Não sei se eu acender a luz aqui melhora.
ou pior, não sei. Deixa eu sair aqui de perto. Mas aí só você colocar aí no YouTube, né? E você vê aí no YouTube, então em qualquer lugar você vê aí. Eu já falei, fica no Atlântico Sul, ali perto da África. Ele é exilado ali, dessa vez, para nunca mais voltar. Napoleão Bonaparte, os filhos de Napoleão Bonaparte foram tristes. Era uma ilha rochosa, onde ele morreu só, triste, abandonado e apenas tendo no seu imaginário as vitórias de suas conquistas. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!